Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 15 de outubro. Hoje também, antes da nossa reflexão do diário espiritual, vamos ouvir este testemunho que nos alegra e diz como Jesus está operando no nosso meio. Paz e alegria, meu nome é Letícia, eu sou da Fraternidade Moriá. Eu coordenei esse retiro dos dias 7, 8 e 9 com o Everton. Foram cerca de 70 cursistas e 32 servos. O retiro foi muito bom, os jovens conseguiram sentir realmente a presença de Deus. Um dos momentos que ficaram mais fortes foi o momento do Pai. Eles conseguiram perdoar de coração e receber aquele abraço como se fosse diretamente do próprio Pai. Outro momento também que ficou marcado tanto para eles quanto para nós servos foi o Lancet, na qual um dos cursistas em especial estava com muito medo de se lançar. Todos os cursistas iam se lançando e ele ficava apreensivo, com medo. Ele tentou várias vezes, porém não tinha coragem. Então todos nós, tanto os servos quanto os cursistas, ficamos numa corrente de oração para que ele conseguisse, realmente se entregar. Então, quando ele subiu para se lançar, todo mundo ficou muito esperançoso que ele conseguiria dar esse passo. E quando ele se lançou foi muito bonito, porque todos os cursistas aplaudiram esse momento, esse sentimento de que ele sentiu realmente o amor de Deus e que ele deveria se entregar. E foi muito bonito, foi muito especial para todos nós. O retiro foi muito bom. Eu agradeço a Deus por todos os momentos, por tudo, por Ele ter tocado realmente o coração de cada jovem. Paz e alegria. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, hoje dos versículos de 8 a 12. Deus te leva muito a sério. Deus leva muito a sério a posição que o homem toma diante dele. Todo aquele que der testemunho de mim, eu darei testemunho dele no céu. Mas vale também o contrário. Quem não tiver a coragem de me dar testemunho nessa terra, eu também o renegarei no céu. Será que Jesus é vingativo? Claro que não. A resposta vem do entendimento do pecado contra o Espírito Santo, cuja blasfêmia consiste em rejeitar a verdade clara que a nossa consciência reconhece boa. Vejo que é branco e digo que é preto. O Espírito Santo me ilumina e, apesar disso, eu não quero, prefiro as trevas. Vejo que é bom ficar com Deus, mas me coloco nas fileiras do demônio. Contra o meu livre-arbítrio, Deus nada pode. Infelizmente, quem quer consegue ir para o inferno. É Ele que escolhe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, diante desse trecho, nós entendemos quanto Jesus nos leva a sério.
Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Dar testemunho diante dos anjos significa que Jesus dará um testemunho positivo de nós diante do Pai Celeste e do paraíso todo. Dirá: esse é dos meus, esse sim pode entrar no céu. O próprio Jesus escancarará as portas do paraíso para nós, se nós o testemunharmos com firmeza, com coragem, sem medo e sem vergonha nesta terra. Isso é algo de muito sério, que exige uma coerência de vida. Aos jovens que começam a caminhada do Yeshua e a todos os que fazem o canal Yuhuá, sempre repetimos: evangelizar sem escandalizar. Ou seja, a nossa boca não pode proclamar que Jesus é o Senhor, o nosso Deus soberano, e a nossa vida do dia a dia mostra que adoramos a preguiça, o dinheiro, o sexo, o sucesso ou a droga. Irmãos, se nós tivermos medo ou preguiça de nos declarar por Jesus, o nosso futuro eterno será perdido. Somos condenados em todos os sentidos dessa palavra. Dar testemunho é uma questão de vida ou de morte para nós, porque se na nossa vida houver vergonha ou preguiça de se declarar por Jesus, de trabalhar por Jesus, então, naquele terrível último dia, ouviremos as tremendas palavras: eu não te conheço, você nunca se declarou por mim. Você nunca gastou o seu tempo por mim. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus, diante do paraíso inteiro. Tudo isso, irmãos, nos tira da toca do nosso comodismo, do nosso irenismo, ou seja, procurar não ter conflito com ninguém e amarelar diante de qualquer pessoa que não goste de Jesus. Por exemplo, tem cristãos que aceitam numa boa de tirar os crucifixos das escolas ou dos lugares públicos. Interessante é que na Câmara Municipal de São Paulo tem um enorme crucifixo em cima da cabeça da mesa de presidência. Mas apesar de tudo, para não brigar, a gente vai tirar o crucifixo até das nossas casas, se for. O mesmo se diga daquele que gosta de andar com o crucifixo no peito, mas no meio dos colegas ou no metrô, coloca esse crucifixo para dentro da blusa porque sente vergonha de ser diferente, de ser olhado como um careta. Tudo isso, irmãos, é negar Jesus. Tirar os crucifixos, tirar este sinal das nossas casas, dos lugares onde sempre esteve, porque nós o colocamos, porque nós temos direito de fazer isso é negar Jesus. Irmãos, o cristão é valente por Jesus. Proclama sem medo e com carinho que Jesus é o Senhor de sua vida e não perde ocasião para dar testemunho do seu Deus, que é um Deus amoroso de todos, daqueles que o escutam e daqueles que não o escutam. No íntimo da nossa consciência há o Espírito Santo, que nos fala e nos diz o que devemos fazer. Vamos escutá-lo e não desapontá-lo. Pecar contra o Espírito Santo, o repetimos, é não escutar a verdade clara, a evidência que ele mostra a nós no mais profundo do nosso coração. Portanto, não tenhamos medo de obedecer aos estímulos profundos que o Espírito Santo coloca em nós. Depois de termos meditado, vamos ler de novo o trecho de hoje, acolhendo no mais íntimo de nós a firmeza de Jesus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele
diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Esse é o momento de pararmos um pouco e recolher as frases que mais nos atingem do Evangelho e da reflexão. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que seja bem prático e concreto, para que o possamos viver em cada hora do dia. Vamos dedicar mais um minutinho para pensar em como colocaremos na prática esse nosso propósito em cada ação que nos espera nesse dia. Dar testemunho de Jesus na força do Espírito Santo. Paz e alegria a todos. Dar testemunho de Jesus corajosamente. Paz e alegria a todos.
amor veio salvar aos povos, raças e nações. Veio ensinar que na vida outro Deus não há. Declaramos: Jesus é o Senhor, pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações. Veio ensinar